Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula a gente vai resolver mais 6 questões, ok? Dando continuidade à aula anterior que a gente resolveu outras 6. Então vamos lá. Questão 7. Faça o balanceamento da seguinte equação. E aí a gente tem um nitreto de magnésio reagindo com a água, formando o hidróxido de magnésio, é isso mesmo, mais a amônia. Então a gente vai fazer o balanceamento. Lembrando, seguindo aquela regrinha, né? Regrinha do macho. Beleza? Primeiro, a gente vai balancear os metais, depois usar metais diferentes de carbono e oxigênio, depois o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio por último. Show? Então, vamos começar. Tem metal aqui nessa reação? Sim, então tem metal. O magnésio, né, que é o metal alcalino terroso, é da família 2A. Então, vamos começar balanceando ele. Nos reagentes, a gente tem 3 magnésios. Logo, no produto, a gente também tem que ter 3 magnésios. Então, vai ficar 3 e aqui vai ficar 1. Show. Tá. Agora o ametal, diferente de carbono e oxigênio. A gente tem algum metal aqui? Sim, a gente tem o nitrogênio. Nos reagentes, a gente tem quantos nitrogênios? 2 nitrogênios. Nos produtos, a gente deve ter quantos nitrogênios? 2 nitrogênios. Então aqui deve ficar com coeficiente 2. Show? Ficou horrível, mas dá para entender. Tá, próximo. Carbono. Tem carbono? Não tem carbono. Hidrogênio. Tem hidrogênio? Tem hidrogênio. Aqui nos reagentes tem 2 hidrogênios. No produto, a gente tem quantos hidrogênios? Bom, tem 3, né, vezes 2. Tem 6 aqui, mais 6 aqui. Então tem 12. Logo, se tem 12 hidrogênios nos produtos, deve também ter 12 hidrogênios nos reagentes. Então a gente tem que multiplicar esse coeficiente aqui por 6. Pronto, está balanceada a equação. A equação não, a reação. Tudo bem? Tem algum coeficiente fracionado? Não tem. Então o balanceamento vai ficar desta forma. A gente tem que procurar a alternativa que mais se assemelha com esse balanceamento, né? Então a alternativa correta, cadê o lápis? Aqui. É a alternativa A, né? Alternativa A. De arrasamos. Próxima questão. Questão 8. O sulfato de potássio contém 44,9% de potássio em massa. Ok. Em uma amostra de 50 gramas de sulfato de potássio, a quantidade de matéria de potássio é. Então, em 50 gramas de sulfato de potássio, eu tenho 44,9% de potássio. Beleza. E desses 44,9% de potássio presentes em 44,9% de potássio, isso mesmo, presentes em 50 gramas de sulfato de potássio, eu quero saber a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols. Então é só a gente calcular aqui, né? 44,9% de 50, tá? Fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar quanto de potássio eu tenho em 50 gramas de sulfato de potássio. Então, posso cortar aqui, eu vou encontrar 1, né, por 2. Aí eu cortei, eu vou encontrar aqui a quantidade de potássio presente em 50 gramas de sulfato de potássio é igual a 22,45. Então, desses 22,45 gramas de potássio, quantos mols eu tenho nessa quantidade? Bom, a gente tem que fazer uma regra de 3. Eu sei que 1 mol de potássio, né, 1 mol de potássio equivale a 39 gramas. Como é que eu sei disso? Olhando para a tabela periódica. Então, 22,45 gramas são quantos mols? Certo? Beleza. Então, é só a gente fazer uma continha aqui. Ó, vejam bem, uma forma mais rápida de vocês resolverem isso aqui, só de olho. Quanto é a metade de 39? Tá bom. Eu sei que 18 e 18 são 36, certo? 19 e 19 são 38.
Então tá próximo. Então eu sei que a metade de 39 é 19,5. Ok? 19,5. Então, veja bem, se eu dividisse 39 por 2, eu encontraria 19,5. Ok? Só que aqui eu tenho um pouco mais que 19,5. Concorda comigo? Eu tenho 22,45. Logo, significa que o resultado do x aqui vai ser um pouco maior do que a metade do valor em mols que eu tenho aqui, ó. Porque se eu dividisse isso aqui por 2, daria 0,5 mols, né? Eu estou demorando porque eu estou explicando, mas fazendo aqui é muito rápido, né? E eu sei que esse resultado aqui é um pouco maior que a metade. Então, esse aqui tem que também ser um pouco maior que a metade. Logo, o resultado mais próximo do esperado é a alternativa D. Questão 9. Qual é a massa molecular do sulfato de diamônio? Sulfato de diamônio. A gente tem 5 opções, né? Bom, para resolver essa questão, você teria que ir na tabela periódica e olhar a massa de cada elemento. Eu já fiz isso, então eu sei que o nitrogênio tem massa igual a 14U, né? Massa molar igual a 14U. O hidrogênio, massa molar igual a 1U. O enxofre, 32U. Né? 32U. Isso aqui dá horrível. E o oxigênio, 16U. Né? Agora é só uma questão de fazer os cálculos. Eu tenho quantos nitrogênios? Eu tenho 2 nitrogênios. Então vai ficar 28U. Quantos hidrogênios? Eu tenho 8 hidrogênios. Então vai ficar 8U. Quantos enxofres? Eu tenho 1 enxofre, 32U. E quantos oxigênios? Eu tenho 4 oxigênios, cada um com 16U. Então vai ficar 64U. Tá? Aqui vai dar 40U. Unidade de massa, né, no caso. Tá bom. Então aqui vai dar 28, vai ficar quanto? 68, né? 28 mais 40, 68. Então 68U mais 64. Ai, cadê? 60. Poxa, bugou. 64U. Isso aqui vai dar um total de 100 e quanto? 132U. Beleza? Alternativa correta, letra C. Próxima questão. Oi. Então, você já deve ter percebido que eu tô com uma roupa diferente, né? Já é outro dia já e tal. Eu já estava gravando outra videoaula. Inclusive vocês vão ver essa camisa em outra videoaula. Mas eu tive que voltar nessa aula e mais especificamente nessa questão, porque quando eu fui salvar essa aula, aconteceu que deu um problema nessa questão em específico. Então eu tive que voltar para cá para gravar novamente e tal. Aí como eu não queria vestir a outra camisa para ter que gravar de novo e o meu cabelo tá diferente, enfim. Eu resolvi gravar desta forma aqui, tá? Só explicando para vocês. Então tá, vamos lá, questão 10. Qual massa de cloreto de prata pode ser obtida a partir da reação de 4,22 gramas de nitrato de prata com 7,73 gramas de cloreto de alumínio? Certifique-se de fazer o balanceamento da reação, da reação química. Bom, então o que a questão está me pedindo, né, em outras palavras? Ela está falando o seguinte para mim. Olha, vai haver uma reação química e essa reação química vai ser entre duas substâncias, o nitrato de prata e o cloreto de alumínio. Ok. E essa reação química que vai acontecer vai formar o cloreto de prata. Show? Até aí, ok. E eu quero saber quanto de cloreto de prata vai ser formado a partir de certas massas das substâncias dos reagentes. Tá? Então, eu sei que eu tenho 4,22 gramas de nitrato de prata e eu tenho 7,73 gramas de cloreto de alumínio. Quanto de cloreto de prata vai ser formado com essas massas? Essa é a pergunta. Tá?
Então, o primeiro passo para a gente resolver essa questão é balancear essa reação química, caso ela não esteja balanceada. A gente vai conferir e se não tiver, a gente vai balancear. Olhando para cá rapidamente, eu sei que a quantidade de prata é igual nos reagentes e nos produtos. A quantidade de alumínio também é igual. Mas a quantidade de nitrogênio é diferente. Nos produtos eu tenho 3 nitrogênios. Nos reagentes eu tenho só um nitrogênio. Então eu tenho que multiplicar esse coeficiente por 3. Ok? Tá. Mas com isso, o número de pratas foi para 3 agora, né? Então eu tenho que multiplicar o coeficiente do cloreto de prata em 3 unidades, né? Tá ok. Multiplicar em 3? Não, multiplicar por 3, perdão, multiplicar por 3. Tá, sobrou o cloreto de alumínio. Eu tenho 3 cloros nos reagentes, eu tenho 3 cloros no produto. Então, tá correto aqui, né? O coeficiente aqui é 1. Tá balanceado. Tá tudo beleza. Próximo passo, né? A gente tem que descobrir qual é o reagente limitante. Porque a quantidade de cloreto de prata formado vai ser definida, né? Vai ser determinada pela quantidade em massa do reagente limitante. E como é que eu sei qual é a massa do reagente limitante? Observando qual é a massa molecular de cada substância. Tudo bem? É o primeiro passo. Então eu sei que, olhando para a tabela periódica, a massa molecular dessa substância aqui, do nitrato de prata, é aproximadamente 170. E a massa molecular do cloreto de alumínio é aproximadamente 133. Ok? Tá. Só que eu não tenho só 1 mol de nitrato de prata. Eu tenho 3 mols de nitrato de prata. Então, 3 vezes 170 gramas de nitrato de prata reagem com 133 gramas de cloreto de alumínio. Eu sei disso através da reação química. Então, há mais nitrato de prata do que cloreto de alumínio, em questão de massa. Só que na questão, eu tenho mais cloreto de alumínio do que nitrato de prata. Então, com isso, eu sei que o nitrato de prata, nessa reação química, é o reagente limitante. Então, eu vou ter que utilizar o nitrato de prata para saber quanto de cloreto de prata vai ser formado. Ok? Tá. Quantos mols de nitrato de prata se relacionam com o cloreto de prata? Ora, eu estou vendo na reação química que 3 mols de nitrato de prata, né, formarão 3 mols de cloreto de prata. Tá? Me perdoem aí se vocês estiverem ouvindo um som de fundo aí. É que meus pais estão ali, enfim. Espero que não atrapalhe. Continuando, a gente tem que... Até perder a concentração com o barulho. 3 mols, formando 3 mols, beleza. Então, 4,22 gramas de nitrato de prata vai formar quantos gramas de cloreto de prata? Essa é a pergunta. Só que aqui a gente tem mols e gramas, né? A gente tem que converter mols para gramas, já que a resposta está em gramas. E aqui, novamente, se a resposta tem que ser em gramas, essa unidade aqui também tem que estar em gramas. Tá? Então, quanto é um mol, quantos gramas, né, tem em 1 mol de nitrato de prata? Novamente, tem 170 gramas. Olhando para a tabela periódica, eu sei disso. E quantos gramas tem em 1 mol de cloreto de prata? Olhando para a tabela periódica, eu sei que tem 133 gramas. Agora é só fazer os cálculos e correr para o abraço. Tá? 4,22... O que? Gramas, né? Sim, a unidade aqui é grama e aqui é grama. Eu posso cortar grama com grama e a unidade de x vai ser grama, né? Posso tratar isso aqui, pronto. Então, a unidade final vai ser em gramas. Ok, então 4,22 gramas vezes
3 vezes 133 gramas dividido por 3 vezes 170 vai me dar um valor X em gramas, ok? De cloreto de prata. Então, eu posso cortar 3 com 3 aqui. Ficou 4,22 vezes 133. Eu posso aproximar esses dois valores aqui, né? Eu vou diminuir esse aqui, deixando igual a 4, tá? Então, vai ficar 4 vezes 133 dividido por 170. Só que eu ainda vou diminuir um pouco mais aqui, vou botar para 130. Então, x vai ficar igual a 4 vezes 130 dividido por 170. Tá? Eu posso cortar um zero com zero, vai ficar 4 vezes 13 dividido por 17. 4 vezes 13 vai dar quanto? Vai dar 52. 52 dividido por 17. Eu sei que 51 dividido por 17 dá 3, né? Logo, 52 dividido por 17 vai dar 3, alguma coisinha. Tá? 3, alguma coisinha. Só que o resultado final vai ser um número maior do que o que eu encontrei aqui. Por quê? Porque eu diminuí quando eu estava fazendo essas continhas. Tá? Se aqui era 4,22 eu diminui para 4, então o resultado final vai ser um número maior do que o que eu encontrar. Porque eu diminuí. Ficou claro? Então o resultado vai ser um número maior do que 3. Qual é o número maior do que 3 aqui? A alternativa D. Tá? Sim, o mesmo se aplica para cá, tá? Aqui era 133, eu aproximei para 130. Logo, eu baixei, né? Eu baixei o valor. Como eu baixei o valor, o resultado que eu encontrar vai ser um valor menor do que o resultado completo, né? O resultado sem nenhuma aproximação. Então, quando eu for olhar para as alternativas, eu tenho que procurar uma alternativa que tenha um valor maior, porque eu diminuí. Eu estou frisando isso, diminuir, porque essas aproximações, né, elas são de extrema importância nesses cálculos estequiométricos, de balanço de massa e tal, porque economiza tempo, né? Nem sempre você vai estar com a calculadora ali na sua mão para fazer todos os cálculos. Vai que numa prova, aí que na prova vocês têm, né? Mas enfim, nem todas as provas. Então é necessário que vocês saibam fazer essas brincadeiras de matemáticas. Tá, próxima questão. Tchauzinho. Ah, não, agora é o próximo Victor, né? Quem vai ficar com vocês agora é o próximo Victor, já que eu tô indo embora. Então fiquem com o próximo Victor. Próximo Victor. Tchau. Questão 11. Quantos íons de fluoreto, né? Quantos íons fluoreto, no caso, estão presentes em 5 mols de fluoreto de bário? Então vamos lá. Tá. Então eu sei que o fluoreto de bário, né, tem coeficiente 2. Aí você pode pensar, ah, já sei. Poxa, se tem 5 mols de fluoreto de bário, e eu sei que o flúor tem coeficiente 2, então aqui tem 10 mols de fluoreto, né? Você pode pensar assim, só que a resposta não é a letra A, tá? Não é a letra A, de forma alguma. Porque ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a quantidade de íons. A quantidade de íons diz respeito ao quê? Ao valor, né? Que representa 1 mol de íons. Por exemplo, se eu tenho 1 mol de flúor, logo eu tenho 6 vezes 10 a 23 íons de flúor. Entendeu? Não é a quantidade de mol, não é a quantidade de matéria que a questão está pedindo. É a quantidade de íons. Então vamos lá, a gente tem que converter aqui, né? Eu sei que eu tenho 10 mols de flúor, mas convertendo isso em quantidade de íons, né? Eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar 6 vezes 0,22 vezes 10 a 24 íons. Por quê? Porque 1 mol equivale a 6,02, né? Vezes 10 a 23 íons. Tá?
íons, moléculas, átomos, qualquer coisa. Um mol é 6 vezes 10 a 23 aproximadamente, qualquer coisa. Pode ser cadeiras, portas, o que for. Né? E eu tenho quantos mols? Eu tenho 10 mols. Então, eu vou multiplicar aqui, né? 10 vezes isso aqui vai dar 60,2 vezes 10 a 23. Transformando em notação científica, eu vou encontrar 6,02 vezes 10 a 24, que é a alternativa correta, letra E. Ok? Próxima questão. Questão 12 e última. Suponha que você esteja montando uma reação que requer um sal de iodeto e está planejando usar o iodeto de sódio. Então, iodeto de sódio. No entanto, no último minuto, você descobre estar sem iodeto de sódio. Então, você tem que usar o iodeto de potássio no lugar. Iodeto de potássio. Ok. Você precisará pesar mais, menos ou a mesma massa de iodeto de potássio para obter a mesma quantidade de matérias de íons de iodeto. Essa é a pergunta. Em outras palavras, eu planejava utilizar uma certa substância, que no caso era o iodeto de sódio, e então eu dei o plano, né? Eu vi que não tinha iodeto de sódio, eu troquei para iodeto de potássio. Após fazer essa mudança, eu vou precisar de mais massa, ou de menos massa, ou de a mesma quantidade de massa, para eu conseguir a mesma quantidade de mols de iodeto. E aí? Mais, menos, igual? Então, vamos resolver isso aqui. Ó, a lógica do processo você vai precisar de mais massa, de menos massa ou da mesma quantidade de massa? Depende. Tá? Depende. E depende do quê? Depende dos íons que eu substituir. No caso dessa questão, eu substituí apenas o cátion. Né? Então, eu tenho que saber se o cátion que eu substituí é um cátion mais pesado ou um cátion menos pesado que o cátion anterior. Essa é a pergunta que eu devo fazer. Olhando para a tabela periódica, né, ou já sabendo a tabela periódica, vocês concordam comigo que o potássio ele está abaixo do sódio? Não necessariamente uma casa abaixo, mas abaixo, né? Ele está abaixo. Se ele está abaixo, ele possui o quê? Mais prótons. Se ele possui mais prótons, ele possui uma massa maior. Se ele possui uma massa maior, então eu preciso de mais massa para eu obter 1 mol de íons iodeto. Então a resposta correta é a alternativa D. Beleza? Eu preciso de mais. Show? Até a próxima.